Bom, gente, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer o narizinho do Pop. Antes de iniciar o vídeo, já deixa o like, compartilhe com os amigos, ativa o sininho para receber as notificações e bora pra aula! De materiais, nós vamos usar uma tesoura de ponta fina, cola, álcool ou água, uma esteca, faquinha, ou você pode substituir por bisturi ou lâmina de estilete, pincel modelador 104 da Condor e um pincelzinho ou de cerda mais mole ou esse pincelzinho de água, que muita gente já tem. Primeiro eu pego um pedacinho bem pequenininho de massa, sovo bem. E aí eu coloco todas as bordas para o centro e essa parte eu deixo para trás. Faço uma pequena bolinha e depois uma coxinha. Aí nisso aqui eu já vou posicionar os meus dedos, o polegar já pressiono para cima e as duas laterais fazendo um triângulo. Eu gosto de fazer, já deixar modelado mais ou menos o triângulo do nariz, porque facilita na hora de cortar. Caso você não consiga ou não tenha paciência de fazer, você pode deixar uma bolinha mesmo. Na hora de posicionar ali, a hora de cortar, já corta no formato certo, ó. Deixei mais ou menos ali. Sempre dou uma passadinha de dedo na parte dessa junta para que não fique, o nariz não fique curvado assim para frente. Agora, com a tesourinha, eu corto o triângulo. E agora eu refaço esse mesmo formato que eu tinha feito, porque na hora de cortar ele acaba dando uma deformadinha. Então ele ficou assim. Agora eu vou posicionar esse aqui no rostinho do Pop. Eu gosto de passar cola, mas também pode passar um pouquinho de água. Sempre passo aqui, bem no meio dos olhinhos, um pouco para baixo da linha do nariz. Porque o nariz ele não fica na linha do olho, né? Ele fica um pouquinho para baixo. Então agora eu pego aqui e posiciono bem no meio. Vou colocar um pouquinho mais para baixo, porque como eu vou cortar um pouco ali, não fica tão para cima. Aqui. Agora você vai pegar aquilo que você vai usar para cortar. Eu usava muito essa menorzinha para fazer esse processo, mas eu tô tendo mais facilidade no momento para fazer o nariz com o bisturi. Então, eu vou usar ele nessa aula, mas uso o que você tiver aí na sua casa. Eu pego nessa linha aqui que já tá marcada, a gente corta sempre para baixo, é sempre fazendo esse movimento de dentro para fora. Então, aqui do pontinho a gente corta na diagonal. Se você for usar um instrumento de corte, cuidado para não fazer com muita força, porque senão vai marcar o rostinho do Pop. Então, faço isso nas 3 laterais. Da mesma forma, do lado. E do outro. E a gente vai fazendo isso aqui até ficar no formato agradável. Eu gosto de usar essa ferramenta porque ela deixa bem retinha, sabe? E, ó, ele vai deformando um pouco e você vai arrumando. O nariz, ele é bem pequenininho do Pop. Dos meus, eu não gosto de deixar tão pequeno, porque esse narizinho um pouquinho maior. E também porque ele, depois que seca, ele já diminui um pouco, né? Então, eu vou tirando aos poucos para não tirar demais e deformar o narizinho. Tá, depois que ele ficar do tamanho que eu quero, mais ou menos no formato, eu uso essa ferramenta para deixar ele um pouco mais retinho. Então eu coloco aqui posiciono bem retinho onde tá esse corte e só faço esse movimento para deixar bem retinho no formato
de triângulo. Ele tá marcado, né? Dá pra ver que ele tá bem marcadinho. Depois que ele ficar no formato que eu quero, eu pego e passo bem de leve um instrumento para tirar esse excesso maior de massa. Então eu passo em todas as laterais. Se você não tiver, eu já colei aqui, né? Já tinha deixado colado, mas se você não tiver deixado colado, é só tirar o botão que ele, ou o olhinho, que ele facilita bem na hora de fazer esse processo. Lembrando que é bem de leve, porque senão marca muito. E depois, para tirar essa marcação, só lixando. Depois disso, você vai passar ou água, ou, no meu caso, eu gosto de passar o Poliflor, não é todo mundo que gosta, por isso que eu não falei dele no início do vídeo. Mas você pode usar ele. Eu gosto de usar para que amoleça bem essa massinha que ficou aqui ainda. Agora a gente vai passar água ou Poliflor para tirar o restante da massinha que ficou aqui. Você vai usar o pincel modelador 104 da Condor para fazer com que derreta e saia essa massa que ficou aqui. Bom passar com bastante leveza esse pincel, porque senão ele deixa a marca. Então, tirou aqui. Depois disso, pegar o pincelzinho de água ou o pincelzinho que você tiver aí. E com o álcool ou a água, a gente vai alisar. Tirar toda essa e qualquer marcaçãozinha que possa ter ficado do pincel, de massa. Eu gosto muito de usar o álcool porque ele evapora mais rápido. E aí evita de ficar muita marca, né? Evita. Eu vou passando esse pincel até quase evaporar todo o álcool. Porque às vezes fica um pouquinho excesso de umidade em algum lugar e isso faz com que fique ainda fica alguma marca de pincel ali. Mesmo ele sendo com as cerdas bem macias, isso pode acontecer. Bom, finalizado. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe nos comentários o que vocês acharam, sugestões de novos vídeos que vocês querem aprender aqui. E é isso. Muito obrigada. É nóis.